E aí galera, tudo bem? Nós estamos aqui com a nossa segunda entrevista da nossa série Papo de Boteco. Eu trouxe aqui para bater um papo com a gente agora Reginaldo Diniz, empreendedor da End to End, que vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Gente, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui nesse momento que você está trazendo tanta gente para conversar com você, para trocar ideia. A minha história é mais longa do que esse momento do empreendedor agora, né? Eu tenho 23 anos de carreira no mercado de contact center. E é um mercado de passagem ou de transformação. Eu digo que ele é muito para início de carreira ou para alguém que ao longo do tempo perdeu a sua profissão, teve um downgrade, ele recomeça no call center. No meu caso foi um pouco diferente, eu saí logo do serviço militar e fui direto para esse segmento, que é atender telefone, as diversas camadas sociais, tipos de produtos, enfim, na época que eu comecei tinha um pouco de preconceito, porque tinha aquela brincadeira que parecia que eu ia ser telefonista, aquela coisa de colocar os cabos no painel, enfim. Isso há 20 e tantos anos atrás? Há 24, para falar bem exatamente o tempo. E foi o mercado que me formou. Eu sou muito grato por tudo que eu tenho, a formação como homem, como cidadão, como profissional. Eu aprendi nessa atividade, né? Ao longo dos anos houve um sucateamento da atividade e por conta disso, né, de uma tendência de redução do volume de chamadas, sejam elas ativas, que a gente entra em contato com um determinado consumidor para ofertar um cartão de crédito, um seguro. Então foi criado recentemente as blacklists, né, que você pode se cadastrar e eu não quero mais receber contato. E funcionam e tem multas pesadíssimas quando você não tira o nome do consumidor que colocou lá e falou, olha, não quero receber chamada. Em contrapartida, esse mesmo consumidor, né, vem reduzindo a quantidade de contato com as centrais de atendimento, porque o caminho é o self-service, né, o relacionamento digital, um boom de apps, de relacionamentos de canais. Aí você quer falar, você digita muito mais do que você fala. Então hoje em dia, quando só no Brasil, né, que o WhatsApp cai por intervenção do governo, as pessoas ficam polvorosas. Tirando da geração millennials, que já vai para o Snapchat, vai para outros canais. Fizemos uma parceria estratégica com a agência Firma, que criou-se aí uma sinergia logo de largada num projeto para um determinado segmento de aviação. E estou num momento de frio na barriga, porque você está me encontrando no mês do meu aniversário. Eu faço 44. Vamos comemorar então. 44 anos daqui uma semana. Eu acabo de ser pai pela segunda vez. Minha filha tem 50 dias. Fantástico. Né? Me mudei de casa, enfim. Então você me pegou no momento de total transformação. Ou seja, está saindo da vida executiva, indo para um empreendimento. E toda essa mudança na sua vida pessoal também. E como é que tá esse momento então? Fazer essa transição nesse momento, com tudo que eu já passei, eu tô no melhor momento da minha vida. Ótimo. Então, mas eu acredito que nesse seu empreendimento você está tentando justamente eliminar esses tipos de problemas. Como é que são essas soluções aí que a sua empresa oferece hoje? Ótimo, é legal essa tua pergunta, porque a End to End nasceu para pensar no consumidor. Então essa minha experiência de tantos anos, a gente viu que a maioria das plataformas tecnológicas, os processos, era para monitorar o operador que atendia. Se ele estava falando alguma palavra errada, se não tinha uma boa dicção, um termo que se usa muito no meu negócio, que é sorriso na voz, né? Atendimento do processo de satisfação para o cliente. E não se ouvia o cliente. Então essa indústria ouve muito o agente, o operador, mas não se ouve o cliente. E a End to End nasce ouvindo o cliente. O que ele busca nas redes sociais, quando ele navega na internet,
o que ele busca quando ele sai de um ponto de venda, seja uma agência bancária, um estabelecimento comercial, para replicar aquela experiência para outro, né? Então a gente focou todo o nosso esforço, né, e o desenvolvimento do nosso trabalho olhando o consumidor, que hoje é cada vez mais self-service, ele é mobile, extremamente conectado, né, itinerante, então ele precisa ter as soluções rápidas. A gente, aquela coisa da administração do tempo, né? A gente arruma tempo para as coisas, mas para a relação de consumo, a experiência tem que ser bacana, né? Você tem que sentir isso de forma adequada. Deixa eu entender, você falou um termo que eu não conhecia, que era o sorriso da voz. Como é que você traz o sorriso da voz para um meio digital, para um app, para um atendimento online? Como é que você consegue trazer esse encantamento? Quando aquilo que o consumidor deseja é atendido prontamente. Aí a gente não vê nem ouve, mas sente o sorriso desse cliente quando ele é atendido. O sorriso na voz é quando tem essa relação de voz de um ponto A para o B, que independentemente se você vai resolver ou não, que você trate bem, que você pergunte se a pessoa está bem, se um idoso te fala assim, pô, Deus te abençoe. Na década de 90 era proibido responder amém, ou a senhora também. Tinha um script dizendo assim, algo mais, senhora? Então isso não gera sorriso na voz. E aí, né? Você me falou também sobre, já aproveitando esse mesmo tema, sobre o serviço militar. Você saiu do serviço militar, já entrou nesse mercado. Isso. Você acha que esse formato antigo se assemelhava muito à rigidez do serviço militar, pelo que você está me falando? Sem dúvida. Você tem que dar aquela resposta pronta, você não pode sair daquele caminho. Ou seja, o contact center do passado é o serviço militar, é a mesma coisa? Dá para traçar esse paralelo? Dá para traçar um paralelo. Não é uma linha tênue, mas dá para traçar um paralelo de regras, procedimentos, ordem, processos, começo, meio e fim, atender todo mundo igual, né? Certamente isso tem um paralelo com o serviço militar. A diferença, né, que o consumidor tem hoje uma série de órgãos de proteção a esse consumidor que ele não precisa se sujeitar a um atendimento, mesmo que seja humano, robotizado, né? Tá. Que a regra fala mais alto do que o desejo do consumidor. Tá. E no digital, eu acredito que o poder fica na mão de quem decide acionar ou conectar ou não. Tá. Né? E se esse processo for bem entregue, digamos que agora, né, a gente está sendo super bem servido aqui, cada vez melhor, num tempo bacana, sabe, de respeito à nossa relação. Isso é encantamento, né? E isso dá para fazer no digital também. Isso sem dúvida nenhuma. Regis, agora eu vou fazer uma série de perguntas para você. Legal. Responda da maneira que você achar mais interessante, tá? Tá bom. Se você... Hoje, que frase você escreveria num quadro e por quê? Excelente pergunta. Você sabe que antagonicamente ao que a gente acabou de falar sobre o serviço militar, tem uma coisa que é muito legal, né, que eu aprendi no serviço militar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E durante todos esses anos que eu venho trabalhando com diversas classes sociais, volumes absurdos de pessoas, comandei mais de 15 mil pessoas em um determinado momento da minha vida, sem dúvida nenhuma essa é uma frase que eu acredito totalmente. Não adianta você gerar nenhum tipo de ensinamento para um grupo que você comanda se você não der o exemplo. Então a palavra convence, o exemplo arrasta. Muito bom, gostei. Vamos colocar isso aí, vou escrever no meu quadro também. Legal. Se você pudesse indicar um livro, que livro você indicaria e por qual motivo? Você fez jornalismo? Não fiz. Pergunta melhor papo que a de outra. boteco mesmo, viu? Pô, sensacional. Eu gosto muito de ler, né? Eu fiz jornalismo, eu fiz por gostar muito da leitura. Eu acredito que tem um livro que me marcou por um fator específico que eu distribuo esse aprendizado com muita gente e vou falar para você. Eu li um livro chamado O Código da Vinci, do Dan Brown. Muita gente leu, tem uma mistura de fato com ficção e tem alguns eventos, né? Ele conta a história num determinado momento que Jesus se casou com Maria Madalena, teve uma relação e teve filhos, enfim.
E uma amiga minha do Nordeste, pela qual sou muito amigo, sou nordestino também, foi criticada porque ela ia ler junto comigo. Eu viajava muito pela CIA num determinado momento da minha vida e lia isso no avião. E a família toda era numa religião muito forte, dizendo, poxa, o nome dela é Débora Rocha, não leia, não faz sentido você ler, porque você vai, isso é blasfêmia, porque Jesus, enfim. E ela falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer, ela falou assim, se a sua fé é tão fraca que qualquer coisa que você lê, você muda, então também não leia, mas eu vou ler. Esse é um primeiro ensinamento. O segundo, que enquanto na faculdade de jornalismo eu fiz História da Arte. E na História da Arte tem um determinado pintor chamado Hieronymus Bosch, nunca mais vou esquecer. E ele pintou um quadro chamado Jardim das Delícias. E esse quadro conta a história do céu e o inferno no mesmo local, né? Eu estou lendo o livro, tem várias passagens durante o livro, e toda vez que eu conto me arrepio. Eu estou no avião indo para Santarém, pela CIA, e estou lendo. E de repente, na descrição do livro, tem esse quadro desse pintor. E me dá um link, porque do momento que eu fiz a faculdade, do momento que eu li o livro, são 10 anos. Eu vi a tela na leitura. Então, fantástico. Essa questão de você ler para gerar conhecimento, e eu tenho uma outra frase que eu colocaria no outro quadro, que conhecimento não ocupa espaço. Eu diria que esse livro me marcou, porque eu me senti super culto e super bem por ter investido nos estudos, na minha vida, e poder replicar isso para os amigos e para minha filha hoje. Me fala sobre uma festa que você foi e que foi inesquecível para você. Festa inesquecível? Festa inesquecível. Olha, a festa mais inesquecível que eu fiz tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, que foi o meu casamento. Eu tomei a decisão de casar num lugar muito parecido como esse que a gente está gravando aqui, né? Chamado, fica na Angélica, né? Uma casa tombada pelo patrimônio histórico que se realizava casamentos. E eu e minha esposa, a gente decidiu pelo casamento finger food, então salgadinho, cerveja à vontade. Então assim, essa festa foi tudo que eu sempre imaginei. As pessoas super despojadas, sem a questão do terno e gravata, samba ao vivo comendo solto, todos os meus amigos mais próximos, não era uma festa para mostrar para ninguém. Então aproveita e me dá uma dica aí de salgados. O que você gosta de comer no boteco? Que tipo de salgado? Que tipo de salgado teve no seu casamento? Faltou esse daqui lá. Faltou esse aqui? Faltou. Eu gosto muito de coxinha, eu sempre gostei. Eu venho de uma origem muito humilde, né? Muito difícil galgar uma carreira, enfim. E quando sobrava um dinheirinho, era a famosa coxinha com catupiry. Então esse salgadinho, para mim, ele é imbatível. Ele me remete à infância, à batalha do dia a dia, do momento que sobrava um pouquinho a mais para comer aquela coxinha com catupiry. Sobrava um tradicional. Pouquinho... A tradicional. Você já comeu coxela? Coxinha de costela? Não. Então aqui você vai comer também. Opa! Aí... Para finalizar, Regis... Sensacional. Me fala assim, o que você diria pro Regis de 10 anos atrás? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para ele, o que você falaria para ele? Olha, olhando tudo que eu passei, que eu sei que tem uma trajetória longa pela frente, não perca o foco. Não perca o foco, e mais do que isso, você não faz nada sozinho, né? Você precisa trabalhar para as pessoas e com pessoas. Parece meio discurso político, mas para quem trabalhou muitos anos em contact center, você não é ninguém se você não tiver gente do teu lado, né? Então 2 coisas eu falaria, assim, não perca o foco, continue focado. Os meus grandes amigos ao longo do tempo, eles iam muito mais na balada do que eu, eles viajavam muito mais do que eu, mas eu tenho uma compensação hoje. De vida, de ter investido mais nos estudos, de aprender o tempo todo, de aprender nessa troca, de ter esse privilégio de estar sendo entrevistado por você. Isso não tem preço, né? Alguma coisa eu tenho para agregar, para ser convidado. Sem dúvida, muita coisa. Os tempos que eu abri mão daquele bailinho, daquela balada, para estudar, eu falaria a mesma coisa, não perca o foco.
Não desvie o seu foco. Maravilha, cara. Fantástico o nosso papo. Fiquei muito feliz com a sua presença. Eu também. E agora a gente vai comer e beber tudo isso aqui. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez, fazer um brinde, né? Vamos Essa lá. nossa conversa. Obrigado. E muito obrigado. Saúde e sucesso para todos nós. Obrigado. Pessoal, em breve, outras entrevistas, outros bate-papos. Continue acompanhando a gente. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu, viu? Obrigado. Fantástico.